A palavra de Deus, gente, conforme nós vamos ler, você sabe que existem palavras que é um divisor de águas na nossa vida. Um divisor de águas. Só um exemplozinho clássico, que todo mundo aqui vai se identificar. Você vinha seguindo a sua rotina de uma maneira que você estava meio desconfortável. Sentiu uma dor, fez um exame, só para você entender. O médico pega o seu exame, analisa, vê uma alteração, chama você para conversa e diz assim: vem cá, pelo que eu vi aqui, nós vamos ter que corrigir algumas coisas. Caso contrário, você está correndo risco de vida. Você tem um problema no fígado que é assim, um exemplo. Ou você tem um problema nos rins que é assado. Eu vou te passar uma coisa aqui, que a partir de hoje, você vai ter que seguir à risca. Então, se você não faz isso, você vai ter que passar a fazer. Se você não come isso, não gosto, bulhufas para o que você pensa, você vai ter que fazer. Você está me entendendo? É para o seu bem. O gosto... tem umas pessoas que dá vontade de dar uns tabefe, né? O gosto, sabe? Não é tão bom. Que gosto não é tão bom, meu camarada? É para a sua saúde, vamos embora. Faz um temperinho lá diferente, dá um jeitinho, mas tem que comer, é para o teu bem. Tem uns filhos hoje, umas filhas, rapaz, que não é igual mamãe, não é possível que mamãe. Mamãe enfiava a goela, mas você não gosta não, abre essa boca aí, infeliz. Abre essa boca, vamos ver se você não vai comer agora. E aí na hora, gostou? Amei, mamãe. Fala que não gostou, mas não tem. Então eu já aprendi desde, né? Tem que comer. Que raiva que eu tinha daquela tal de beterraba. Uma raiva de beterraba, gente. Mas mamãe forçava a comer. Faz bem, você vai comer. Enfim, só um exemplo. Então o médico fala assim, gostando ou não, você vai ter que fazer isso, tá? Minha rotina é muito puxada. Você vai ter que arranjar um tempo na tua rotina para cuidar do teu físico a partir de hoje. Você está me entendendo o que eu estou falando para você? Porque o médico, dependendo da ocasião, ele é até áspero e mais forte em suas palavras, com um objetivo: fazer com que você entenda que não é brincadeira. A coisa é séria. E tem gente que mesmo assim leva na brincadeira. Mesmo o médico falando, saindo dali, ela ainda dá uma brincada com o que não deve. Só estou abrindo a sua mente que se aquela palavra é importante para você e você entende o porquê que o médico está dizendo aquilo ou a médica, você fala assim: caramba, a partir de agora haverá um antes e um depois. Se eu estava assim, a partir de agora, repita comigo: serei assado. Mas eu não gosto. Independente de eu gostar ou não, eu preciso mudar a partir de hoje a minha rotina, a minha alimentação, porque a coisa para o meu lado está séria. E essa palavra que o doutor deu para mim é séria, é para o meu bem. Se aquela palavra para você, gente, tem significado, então é aí que eu quero chegar. Causa uma divisão de um antes e de um depois. E a pergunta de hoje é a seguinte: se eu fizer essa pergunta, eu já sei a resposta. Por isso que pergunta boba, tolerância zero, eu não vou perguntar. A palavra de Deus é importante para vocês? Todo mundo aqui vai ser unânime. Se eu colocar as urnas aqui agora, ou se eu fizer uma votação, vai ser unânime. Vai vencer que é. A palavra de Deus é importantíssima para mim. Tudo bem, se ela é importante para você, então tem que causar uma divisão de um antes e de um depois. O que prova que uma palavra é importante para mim é uma divisão. Antes eu era assim, agora depois dessa palavra eu estou agindo assado. Isso prova que a palavra de Deus é importante para mim. Te dei uma oração. Se essa oração realmente você considera importante, então eu vou fazer conforme o pastor me ensinou todo dia. Antes de dormir, vou pegar, vou ler, vou concluir minha oração de forma livre e vou descansar em paz. Se é importante, você faz. Tudo na nossa vida que é importante, nós praticamos. Se não é importante, nós não fazemos. Por que você
todos os dias, mesmo não gostando da cara do patrão, mesmo não gostando de onde você trabalha, mesmo não gostando do salário que ganha, ou você que é cabeça, talvez você não está naquela maré legal, você está naquele momento difícil, mesmo no momento difícil, você segue à risca o horário que você tem que acordar, você segue à risca o horário que você tem que bater o cartão. Por que a sua atitude é essa, mesmo diante de um momento talvez não tão bom que você está vivendo? Porque você considera importante o seu trabalho. Se você não considerasse importante, você não se sacrificava por ele. Você considera importante o dinheiro na conta no 5º dia útil do mês, ou no dia 1 ou no dia 20, porque você considera importante. Então, mesmo não gostando, mesmo estando num ambiente que você não acha tão favorável, você pratica, porque para você é importante. E tudo na nossa vida que é importante, nós fazemos. Você que é pai e mãe, tem momentos que o filho enche a paciência e dá vontade de jogar fora, de ficar livre dele até que a morte chegue. Porque ô camarada cabeça dura, ô menina que não me ouve, tem horas que enche de uma maneira que a vontade que dá. Por que você não faz isso? Obviamente porque você é de Deus, você tem um caráter de Deus. E poxa, Deus, mesmo quando o outro vira as costas e diz assim, estou indo embora, não quero mais saber, quando ele volta, Deus está assim. É característica de pai e mãe. Pai e mãe amam seus filhos. Então, mesmo sendo cabeça dura, mesmo às vezes não te ouvindo, você está ali criando, você dá amor. Por que você faz isso? Porque você considera os seus filhos importantes para você. E porque é importante, em muitas ocasiões você tem que se sacrificar para poder criar bonitinho. Tem horas que a vontade que dá é de você, nem vou fazer aqui, mas mesmo assim você passa por cima disso, porque eles são importantes para você. Então você se nega para poder criar, para poder educar, porque é importante. E tudo na vida que é importante para a gente, pessoal, estou fazendo você refletir, estou te dando exemplos, trazendo para você uma reflexão. Tudo que é importante para mim, repita comigo, eu pratico. Agora, se não é importante, você desconsidera. A pergunta sobre a palavra de Deus, a resposta é unânime, nem vou perguntar, é importante. Então por que talvez que a palavra de Deus não causa um antes e um depois para você? Porque eu vou ser bem franco aqui, gente, bem transparente, vou ser bem direto e reto, conforme eu prometi nas redes sociais essa semana que eu ia ser bem direto e reto. Se a palavra de Deus é importante para mim, eu passo a praticá-la, e a verdade é uma só. Tem muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja e dizem que a palavra de Deus é muito importante, mas nós não vemos na sua vida um antes e um depois de que você a conheceu. Porque eu digo uma coisa para você, desde que eu conheci a Vanessa, existia um Bruno e hoje há um Bruno diferente. A Vanessa na minha vida foi um divisor, por isso que eu constituí uma família. Ela se tornou muito importante para mim. Foi um elemento divisor. Eu tinha uma mentalidade, eu agia de uma maneira, eu tinha cabeça de solteiro, coração de solteiro, manias de solteiro. A partir do momento que eu quis constituir uma família com a Vanessa, houve uma divisão. Aquele Bruno morreu e ali um Bruno novo nasceu, com uma nova mentalidade, uma nova cabeça, uma nova responsabilidade. Foi um elemento divisor na minha vida. Será que a Bíblia para você, a palavra do nosso Pai, foi um elemento divisor ou não? Porque tem gente que diz assim, pastor Bruno, do mesmo jeito que eu era lá fora, eu continuo sendo até hoje. Então será que realmente a palavra de Deus é importante para você? Porque se fosse, já teria entrado como um elemento divisor. Quem era a Dona Maria antes de conhecer a palavra? Quem era? Pastor, a Dona Maria antes de conhecer a palavra, pensa numa mulher do forró.
Pastor, até hoje a Dona Maria de vez em quando quer ouvir um forró. Não tem problema. Não estou falando mal do ritmo, gente, do forró. Porque hoje, quando eu entro no carro, eu ouço os meus louvores, mas não é toda hora que eu estou no louvor. Tem hora que eu também estou ouvindo meu Bruno e Marrone. Posso, gente? Tem gente me olhando meio torto. Eu posso? Só porque me olhou torto, eu vou ouvir 2 vezes hoje eu dormir na praça pensando nela. O que muda, gente? Pelo amor de Deus. Não estou falando de fanatismo. Mas olha, desde que isso aqui, gente, desde que isso aqui entrou na minha vida, que mudança do Bruno, hein? Rapaz, falaram que o Bruno tinha ficado louco, porque o sonho do Bruno era ter o primeiro celular. Aí quando o Bruno ganhou o primeiro celular, lembra daquele BCP? Que você levantava a antena e ficava assim para achar sinal? Gente, vocês não lembram disso, gente? Gente, só os Nutella que não vão lembrar, que nasceram em 2000. Quem é raiz aqui vai lembrar, mais antiguinho, né? Aquele primeiro celular que parecia um tijolo, que caía. Um cinto para aguentar, isso mesmo. Você andava com ele no bolso, parecia que estava armado, porque andava com volume desse tamanho aqui, ó. Aí tocava o bichão, era só aí você pegava, levantava, rapaz, tirava onda quem tinha aquele celular. Caía no pé, quebrava o dedo, quebrava o pé, mas não quebrava o celular. Celular, né? Rapaz, eu tinha um sonho de tê-lo, aí consegui. Era nele, gente, era nesse celular que Satanás fazia festa na minha vida. Porque tocava ele, 90% das ligações era para chamar para o que não presta. Aí pensa, o Bruno ouve uma palavra na igreja e de repente o Bruno quebra o celular, porque não era chip. Você lembra? Os primeiros celulares era linha, só quebrando para sumir. Aí quebra o celular. Aí minha mãe em casa, você ficou doida? E a minha mãe já era da fé. Falei, mãe, deixa eu na minha, porque eu sei o que eu vou ter que fazer para mudar. Eu sei que eu só não estava lutando por mim até hoje para eu mudar. Então eu quero mudar, e para eu mudar eu vou ter que ser radical em algumas coisas. Aí eu lembro que eu tinha todas aquelas roupas largas que andava aparecendo metade da cueca. Quem lembra dessa época? Ainda tem? Por que usa calça então, gente? Você mostra toda a cueca. Deixa pra lá, não é bom nem entender, né? Mas eu andava assim, né? Paz, cabelo com luzes. Nada contra, por favor, mas estou falando só como eu cheguei. Gente, essa palavra foi tão forte na minha vida que eu comecei a mudar em tudo. Não ser religioso. Calma, senhora, calma. Não estou falando de religiosidade. Estou falando que foi um divisor tão grande na minha vida que hoje quem vê fala assim, mentira. Mentira. Esse Bruno aí, não estou acreditando. Que antes e depois, hein? A pergunta que eu vou finalizar aqui contigo lendo é a seguinte: será que há esse antes e depois na sua vida? Antes dessa palavra e um depois? Ou a mesma senhora de antes dessa palavra continua sendo até hoje? Os mesmos sentimentos. Antes você tinha uma mágoa e um rancor com uma facilidade. Era só não te dar bom dia e você já ficava assim, não me deu bom dia, ai, tá doendo, ai, guardei, deixa ele, vai me pedir alguma coisa tal. Hoje talvez é do mesmo jeito e você diz para mim que a palavra de Deus é importante, sendo que não causou nenhuma divisão na tua vida. Antes era o cara da pornografia tal, hoje dentro da igreja, quando ninguém está te vendo lá fora, você continua acessando as mesmas coisas, os mesmos sites, os mesmos bate-papos, as mesmas conversinhas de WhatsApp. Como que você diz para mim que a palavra de Deus é importante para você, se não está causando nenhuma divisão? Não causa nenhuma divisão. Não, gente, por favor. Se é importante para mim, é notória a diferença.
todo mundo que me conhece fica pasmo, porque outrora eu era assim e hoje eu sou assado. Isso mostra que isso aqui é verdade. Olha aqui, versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Aí finaliza aqui, ó. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A pergunta é a seguinte: o problema não é a palavra, gente. Acabei de ler contigo que a palavra de Deus é viva ou morta? Viva. Ela é poderosa ou não? Sim. Ela divide ou não? Juntas e medulas. Ela divide até pensamentos e sentimentos. Como eu pensava antes e como eu sentia antes, hoje eu penso diferente e sinto diferente. O problema não é a palavra, o problema é a terra. O problema é a terra. Será que a semente, que é a palavra, ela cai em uma boa terra? Muitos, infelizmente, a palavra vem, é sufocada pelos espinhos, não frutifica, morre. Ou então, como diz a Bíblia, cai num solo rochoso. É como se eu pegasse uma semente. Gente, é que nem um feijão. Você vê que o feijão, ele brota rapidinho até no algodão, né? Quem aqui, quando era da escolinha, só os raízes vão lembrar de novo, né? Quem já fez aquela, plantou o feijãozinho? Você vê, né? No 3º dia o bichinho já tá assim, ó. Tá saindo já, né? É rápido, né? Por isso que se dá o exemplo com o feijãozinho lá na escola. Enfim, imagine eu jogar um feijão aqui agora. Eu posso jogar água, eu posso querer adubar. Tá numa cerâmica. Não é o território daquele feijãozinho, daquela semente. Não vai dar frutos. O problema não é a palavra, o problema é a terra. Infelizmente tem pessoas dentro da igreja que a sua terra não é boa. Por isso que tudo que é pregado aqui, tudo que é falado aqui, tudo que você vê na internet, você diz assim: nossa, que homem de Deus, que palavra que ele deu. Olha o pastor Cláudio Duarte, a maneira que ele prega, ele é tão engraçado, ele fala de casamento tão bacana, e ele fala mais verdade. Eu gosto dele. Mais para frente a gente vai trazer o pastor Cláudio Duarte aqui na igreja. Não, estou falando sério. Pode marcar o que eu estou te falando. Já vamos começar a entrar em contato para marcar um dia aqui, para ele fazer só com casais, 100 casais. Nós vamos fazer um dia muito legal aqui. Olha como ele fala. Ele fala umas verdades, só que de uma maneira engraçada. Aí a pessoa admira, dá risada, bate até palma. A questão é: você pratica o que ele ensina? O que ele ensina está aqui, ó. Mas não causa uma divisão. Continua sendo a mesma pessoa, as mesmas ações. Gente, se isso aqui é importante para mim, quando eu saio da igreja hoje, eu já saio pensativo aqui, ó. Poxa, o que eu tenho que mudar? Olha o que o Espírito Santo falou hoje. Estava até conversando. Fui almoçar lá na Causa, quinta-feira, gente. Pensa numa feijoada. Pode me chamar para comer, gente. Eu estou aceitando, tá? Por favor. Estou aceitando. Estou fazendo visita, estou engordando. Só engordando, vai. Aí fui comer uma feijoada. Ele estava falando uma coisa tão bacana. Ele falou, o testemunho dele é fortíssimo. Qualquer hora eu vou pegar. Aí ele falou assim: pastor, teve uma vez que eu fui na igreja. Aí o pastor falou assim: o pastor falou mesmo que o senhor tinha falado para mim? Vou até ali para ele. Fica aí mesmo. Se eu falar a mesma coisa que o pastor falou, o que o pastor disse?
Se você continuar ouvindo a palavra e fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai para o inferno. Depois desse dia mudou ou não mudou? Mudou, aí depois desse dia já era. O que o pastor disse para ele foi invenção miraculosa ou é o que está escrito? E nós estamos falando de um cara que Satanás fazia curso com ele. Ele era o professor dos demônios. Pensa num bicho, era difícil, né? Esse bicho era problemático, não era não? Tem uma história fortíssima de vida. Às vezes Satanás olhava para ele e falava assim: caramba, eu não tinha pensado nisso. Ele já pensou? Problemático. E ele um dia, você está vendo? Um dia esse coração aí, esse interior foi uma boa terra. O pastor falou e ele falou: e não é que é verdade? Desde aquele dia ele começou a mudar. E toda vez que ele vem na presença de Deus, a palavra vai causando uma divisão. É nisso que eu quero que vocês meditem. Ai, é tão lindo a palavra, tá? Ela tem algum efeito na sua vida? Será, sério, para encerrar agora, será mesmo que quem olha para você hoje diz assim: eu não acredito que é fulano não? Quem te conheceu antes da palavra, antes, não é possível. Pai, fulano mudou a cabeça, rapaz. Você lembra de fulano? Rapaz, fulano era, né? Fulano tá diferente. Tem que causar uma divisão. Quem entendeu? Ela é viva e poderosa, mas a semente tem que cair numa boa terra. Senão, acabou a reunião aqui. Eu nunca desisto de ninguém, tá, pessoal? Mas tem um rapaz que a gente está lutando para ajudar. Ele vai se converter, vai ser homem de Deus, eu creio. Mas que ele chega para mim sempre e diz assim: pastor, agora vai, agora eu mudo, agora vai. Estou esperando até hoje isso acontecer. Aí você acha que o problema sou eu? Ou a palavra? Não. O problema é que ele não quer. O dia que ele quiser, ele vai mudar. E ele vai usufruir do que está aqui, Amém? Fique em pé. Finalizo lendo o último versículo com vocês aí. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Olha que legal isso. Porém, todas as coisas para Deus aqui, gente, são nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vou repetir: todas as coisas diante de Deus, diga assim comigo, são nuas e abertas. E um dia você vai prestar conta, tá? Fulano não sabe de nada, mas para Deus todas as coisas são nuas e abertas. E a gente vai prestar conta. Não tem jeito.